I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Ora boas, bem-vindos a mais um Ponto Break. Este será diferente das edições anteriores. Como já podem ter reparado, a minha voz está a falhar um pouco, mas decidi fazer mesmo assim este Ponto Break para não deixar no dia de hoje sem nenhuma sugestão de aposta para o ténis. Começamos então com o GLSIM contra o Jannik Sinner, um jogo entre jogadores diferentes e em momentos também muito distintos. Basta ver que o AGLSIM é um jogador canadiano, tem neste 21 anos, vai jogar contra um jogador da sua geração, 20 anos, o Jannik Sinner. O AGLSIM é ligeiramente mais alto, o que pode ter aqui um melhor aproveitamento na verticalidade do seu serviço. Dois jogadores que jogam com a mão direita e batem a sua esquerda a duas mãos. O AGLSIM tem um melhor aproveitamento em relva e o Jannik Sinner em hardcourt. No entanto, o Jannik Sinner consegue se adaptar muito melhor e já vamos ver isso mais à frente. Há superfícies mais lentas, como em termos de ranking, o melhor ranking dos dois foi a nona posição na hierarquia mundial. Temos aqui um jogador que é o Jannik Sinner, que está em melhor momento do que o AGLSIM, e basta ver que a melhor temporada para já do AGLSIM até está a ser esta em termos de aproveitamento, em termos de chegada à final, quartos de final, mas depois já vamos chegar à frente e ver em que tipo de torneios é que foram. Começando com a análise desta temporada, vemos que o GLSIM chegou à final em Roterdão, venceu Roterdão, foi campeão em Roterdão, finalista vencido em Marselha, chegou aos quartos de final do Australia Open, Barcelona e Estoril. Já o Jannik Sinner chegou aos quartos de final do Australia Open, Miami, Monte Carlo e Dubai. Sendo que aqui temos aqui o Monte Carlo, que era uma superfície idêntica a esta, terra batida, Masters 1000, por isso aqui os quartos de final não é nada mal para o jovem jogador italiano. Chegou aos oitavos de final, o AGLSIM chegou em Marrakech. Já o Jannik Sinner chegou ainda no Wells, ficou pelos oitavos de final. Em termos de performance, vemos, e aqui é aquilo que eu frisava, vemos um Jannik Sinner em melhor momento, 81% de vitórias esta temporada, contra 65,5% do AGLSIM. Em termos de superfície, vemos que em terra batida, precisamente, vemos o Jannik Sinner com 71% de aproveitamento. 4 jogos, 3 vitórias, 1 derrota. Já o AGLSIM tem 8 jogos, 4 vitórias e 4 derrotas. Em termos de level break, que é basicamente em termos de categoria do torneio, vemos que os dois jogadores têm 80% em termos de Grand Slam, em termos de vitórias, 4-1. Em Masters 1000, aqui 0 para o AGLSIM. Nos últimos 3 jogos que fez nesta categoria, perdeu os 3. Já o Jannik Sinner tem 10 jogos realizados no Masters 1000 e tem 8 vitórias e 2 derrotas. Também podemos fazer aqui um exercício de ver como é que os jogadores se comportam, como por exemplo os jogadores dentro do top 10. E vemos que aqui os dois jogadores têm tido algumas dificuldades nesse sentido. O AGLSIM venceu metade dos jogos, já o Jannik Sinner venceu 1/3 dos jogos, 33%. E mostra claramente que quando esses jogadores defrontam jogadores dentro do top 10, normalmente raramente conseguem vencer, ou pelo menos perdem mais do que ganham, ou então ficam ali no meio termo. Em termos de jogo, por ser numa superfície lenta, como a terra batida, podemos aqui analisar como é que os jogadores se comportam em termos de court speed, que é basicamente a velocidade do corte até à data nos campeonatos ou nos torneios onde já participaram. E podemos ver quando a superfície é lenta, o AGLSIM tem tido mais problemas. Fez apenas 55% de vitórias, em 20 jogos venceu 11. Já o Jannik Sinner fez 76,9%. Em 13 jogos venceu 10 e perdeu 3 numa superfície lenta. Depois temos aqui alguns dados que acabam por ser interessantes e ajudam-nos a tomar posições no mercado, que é perceber como é que os jogadores estão em termos de serviço. E aqui os dois jogadores estão bastante equiparados, porque o AGLSIM tem 74,7% este ano em pontos ganhos no primeiro serviço, contra 71,2% do jogador italiano. No segundo serviço, 49,8%
do canadiano contra 52.3 do italiano, e basta ver que em termos de breakpoints salvos, o italiano salva mais do que sofre, e em termos de conversão de breakpoints a mesma coisa diz-se respeito. Aqui prevejo um jogo, lá está, com base naquilo que foi esta pequena análise, consigo olhar para o mercado do favorito e achar que esta odd, sim, o Yannick Sinner é favorito, mas na casa de 60%, à volta disso, porque é o primeiro jogo entre os dois, não há confrontos diretos, vai haver ali um período de adaptação ao estilo de jogo um do outro, e isso pode fazer com que o jogo seja mais demorado, um jogo mais longo. No entanto, um mercado que eu acho de valor, com base naquilo que é o momento dos dois jogadores até aqui, é o menos 2,5 do Yannick Sinner, está a pagar 1,85, parece-me ser um mercado muito, muito interessante. Depois passamos aqui para o jogo do Caminori contra o Carlos Alcaraz. Aqui começamos com a mesma análise. Temos aqui o confronto direto. O Carlos Alcaraz venceu os últimos dois jogos entre os dois, por isso tem aqui uma vantagem moral sobre o jogador britânico, que tem já, são 26 anos, vai jogar contra um miúdo que já vamos falar à frente, que tem crescido de forma exponencial no circuito. O Caminero é um jogador escardino, e por isso são bolas muito mais spinadas, mas o Carlos Alcaraz está habituado a jogar contra jogadores escardinos, principalmente contra o seu ídolo Rafa Nadal. Dois jogadores que batem a sua direita, a sua esquerda, aliás, a duas mãos. Temos aqui um Carlos Alcaraz que consegue jogar bem em qualquer superfície, um jogador que se adapta muito bem. Temos um Caminori que é um jogador que normalmente predomina a superfície rápida, no entanto, por exemplo, não é uma superfície muito rápida, mas um meio termo, uma superfície média rápida. E temos aqui já dois jogadores com alguns títulos já esta temporada. Temos 4 títulos para o Carlos Alcaraz. O mais recente foi então o torneio que nós vimos em Barcelona. Jogou muito bem e acabou por ganhar. Em Monte Carlo também fez uma boa exibição, mas este ano já conquistou o Miami, que foi um Masters 1000, o primeiro Masters 1000 da sua carreira. Ganhou o Rio Open, o ATP 500 e mais recentemente o Barcelona também. O único torneio que o Caminori venceu este ano foi o Delray Beach. Chegou à final de Acapulco. Tem o quartos de final em Dan Wells, Rotterdam e Barcelona. E o Carlos Alcaraz, para além desses feitos que eu já mencionei anteriormente, fez meias finais em Indian Wells. Acabou mesmo por perder frente ao Taylor Fritz. Em termos de performance, 88% de vitórias do Carlos Alcaraz esta temporada contra 63% do Caminori. Em termos de superfície clay, 50% de vitórias do Caminori. Em 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. Já o Carlos Alcaraz tem 90,9% de vitórias em superfície, como o pó de tijolo. Foram 11 jogos realizados, 10 vitórias e uma derrota apenas. Em termos de... E aqui está um comparativo interessante, embora o Caminori seja 11º de hierarquia mundial e o Carlos Alcaraz nono. Vamos fazer aqui um exercício que é como é que os dois jogadores se comportam contra os jogadores dentro do top 10. E vemos que o Caminori tem tido muitos problemas. Só venceu 20% dos jogos contra jogadores dentro do top 10. Já o Aliassime venceu 67% aproximadamente contra jogadores do top 10. Claro que são ainda números muito, muito baixos para tirar grandes conclusões. O Caminori tem 5 jogos contra o top 10 este ano. O Carlos Alcaraz tem 6. Por isso, dá para ter aqui ver aqui alguma coisa, mas é preciso ter sempre algum cuidado. Em termos de confronto direto, o Carlos Alcaraz venceu em Indian Wells. O jogo mais recente entre os dois foi em Indian Wells. E depois lá está o US Open também, acabou por vencer, sendo que o mais recente nos quartos de final venceu por 2-0, 6-4 e 6-3. Em termos de ranking, acaba por ser muito interessante, porque o Caminori começou a sua carreira em 2013, era 1315 e neste momento é número 10. No entanto, são vários anos no circuito. 9 anos depois está em 11º, mas é muito interessante ver um jovem de 19 anos que começou a sua carreira
em 2018 e 4 anos depois está em número 9 do ranking e penso que não vai parar por aqui. Basta ver que em 19 de março de 2018 ele era 1417 e neste momento é top 10 da hierarquia mundial. Percebe-se claramente que esse jogador é algo extraordinário. Em termos de corte speed, vemos que o Carlos Alcaraz domina na maior parte deles, principalmente em categoria lenta, domina em relação ao Caminori. O Caminori é mais forte numa superfície média rápida, onde aqui não é média rápida, é média, nem é rápida, nem é lenta, é média. Aí o Caminori já tem aqui um melhor aproveitamento. De resto, o jogador espanhol é melhor nas outras superfícies. Muito rápida, relva, rápida, piso duro, principalmente com umidade e faz com que a superfície seja mais rápida. Média lenta, média rápida também é melhor. Média lenta estão equiparados. Depois terra batida, por exemplo, o Carlos Alcaraz é melhor nesse aspecto. Um dado interessante que eu aqui vi é a melhor 3 sets. O Carlos Alcaraz esta temporada tem 71,4% de aproveitamento, o que é algo fantástico. Nota-se claramente que é um jogador que gosta de decidir em 3 sets, ou é melhor 3 sets, normalmente resolve em 2. É um jogador que tenta sempre decidir o mais rápido possível para depois não haver quebras físicas, e já vimos no passado várias vezes ele com um break à frente e depois, ou com um break atrás e conseguir recuperar. É um jogador que consegue muitas vezes fazer essa recuperação, essa remontada. Para esse jogo, prevejo aqui uma vitória algo tranquila do Carlos Alcaraz. Além disso, joga em casa com o apoio do seu público. É um jogador superior nos diversos momentos do jogo, principalmente em categoria lenta, e por isso aqui focaria-me no menos 4,5 do Carlos Alcaraz. Pensando num 6-3, 6-4, por exemplo, poderia ser interessante. 6-3, 6-4 dá 7 games de diferença e parece-me que sim, que acaba por ser mais do que suficiente, na minha opinião, para conseguirmos ganhar essa aposta. Depois temos aqui o último jogo, que é a Tetchman contra a Jéssica Pegula. Este ano a Tetchman já fez 6 jogos em play, venceu 5 e perdeu 1. Os mesmos números que referem-se à Jéssica Pegula, jogadora norte-americana. O favoritismo está do lado da Jéssica Pegula e concordo, mas diria que é um modo 1,80 com uma probabilidade à volta de 55% e não um modo 1,72 com uma probabilidade de 58%. No entanto, são valores lá próximos e a odd até pode subir. Eu deixava que esta odd subisse para aproveitar. No entanto, a entrar em pré-live, eu diria entrar aqui no menos 1,5 ou menos 2,5 da Jéssica Pegula. Acho que sim, acho que ela é uma jogadora que está num bom momento, está a jogar bem e principalmente até rebatido nos últimos anos tem tido melhores resultados do que a Tetchman. No entanto, será uma meia-final do Masters 1000 e claramente que os dois jogadores chegam aqui por mérito. A Tetchman é uma jogadora mais estratega, uma jogadora mais tecnicista, utiliza a força da técnica. A Pegula já usa a técnica da força. Na terra batida nem é muito bom a utilizar sempre a técnica da força, mas também nem bom é utilizar a força da técnica, porque uma superfície mais lenta não vais ter grande impacto, a bola ressalta um bocadinho mais, normalmente os jogadores conseguem chegar a maior parte das vezes a tempo, vais ter que ter uma capacidade de antecipação e depois tentar matar, ser letal no ataque. Mas nesse jogo ficaria pelo menos 1,5 da Jéssica Pegula ou menos 2,5, dependendo daquilo que vocês também acharem. Por exemplo, o 7-6, 7-6 dá um menos 1,5, mas já não dá um menos 2,5. Por isso é mais a pensar nisso, em jogos apertados, em jogos decididos no detalhe. Mas pronto, fica o ponto break. Peço mais uma vez desculpa pela minha voz, mas é o que se pode arranjar. Espero que corra tudo bem no dia de hoje em termos de entradas de ténis e vemos numa próxima oportunidade. Não se esquecer, lá está, deixar o like, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações se ainda não fizeram, e vemos numa próxima oportunidade.